Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O Brasil está diante de uma encruzilhada, ele vai ter que decidir para qual lado que ele vai, se ele vai para o lado esquerdo, se ele vai para o lado direito, porque a gente está vendo aí dois modelos diferentes que a gente pode seguir. Um modelo mais democrático, mais atento às liberdades individuais, à liberdade de expressão, atento à liberdade de opinião, né, sem qualquer tipo de cerceamento dessas liberdades, e um modelo, pelo contrário, retrógrado, um modelo que vai completamente de encontro a essas liberdades, que estabelece ali uma patrulha do pensamento, um controle da opinião, uma polícia política, né, uma perseguição ali ao pensamento divergente, ao pensamento de determinada fração ali do espectro ideológico. E a gente tem dois grandes modelos internacionais que servem como referência para essa decisão que a gente vai ter que tomar. Mudanças recentes no exterior e fatos inusitados que têm acontecido têm mostrado aí para qual caminho a gente pode ir se a gente deixar, tá? Lá na Rússia, por exemplo, fizeram uma reforma constitucional ali, capitaneada pelo eterno presidente Vladimir Putin, né? Agora já tem até a possibilidade do presidente russo ser reeleito até 2036, tá? Mais de 16 anos. E não é a única alteração que está nessas emendas que foram aprovadas em massa ali pela população, não, tá? Porque tem muita coisa ali que envolve questões de culturais, questões civis ali, que a gente tem que ficar bem de olho para o Brasil não virar isso, e estamos caminhando rapidamente nessa direção, tá? Agora, tivemos outro caso também inusitado na Rússia, né? Porque a promotoria russa lá pediu 6 anos de prisão para uma jornalista ali, por uma coluna que ela fez fazendo uma crítica ao governo, né? Eles pediram não só os 6 anos de prisão, mas também pediram ali para ela ficar 4 anos impedida de exercer a sua profissão. Esse processo todo causou ali perplexidade e comoção, né, indignação em organizações de defesa dos direitos humanos lá no país, tá? Então você vê como é que o Vladimir Putin é super tranquilo nesse sentido, né? Agora, seguindo esse modelo aí de cerceamento das liberdades, lá em Cuba, por exemplo, recentemente houve a proibição, né, de protestos que estavam ali reclamando de um homem que havia sido assassinado, né? E aí artistas, né, e jornalistas e tal disseram, né, que agentes de segurança do governo ficaram ali vigiando as suas residências para impedir que eles pudessem ir até esses protestos marcados ali depois do assassinato de um jovem, né? E pelo menos, segundo foi relatado, né, 40 ativistas também foram detidos pela polícia, de acordo com o grupo de direitos de exilados chamado Cubalex, e alguns deles ali sendo liberados posteriormente, tá? Então, pessoal, essas coisas inusitadas que a gente via acontecendo lá fora, né, achava que a gente estava distante disso, né, uma vez que o Brasil está uma democracia consolidada. Hoje a gente já fica preocupado, né, olhando esse cenário todo internacional e vendo qual modelo o Brasil quer seguir, né, uma vez que a gente tem linhas divergentes dentro do território nacional. Se por um lado a gente tem essa referência aí desse cerceamento às liberdades, como exemplos aí de ocorridos em Cuba e lá na Rússia também, por outro lado a gente tem o exemplo americano, né, que desde a sua Constituição tem valorizado, né, a questão das liberdades individuais, com reconhecidamente ali na sua história sendo classificado como a terra dos livres, né, o lar dos corajosos, né? E a gente tem que decidir, né? Tá um conflito de referências, uma vez que o governo federal está mais alinhado a essa visão americana e algumas instâncias estaduais e municipais estão mais alinhados a essa visão mais oriental lá dos dragão vermelho, entre outros países que não são muito famosos por celebrar as liberdades individuais, né? Parece que realmente é um cenário de mudança
de mudança de mentalidade, né? Mentes e corações, muita propaganda sendo emitida, né? E sempre a gente atento aqui porque muitas desses cerceamentos das liberdades são feitos em nome da própria liberdade. E isso não é novidade, uma vez que na Revolução da França de 1789, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, eles fizeram atos assim completamente reprováveis, né, e violentos, né? Então, não é a primeira vez que a palavra sendo usada de forma pervertida fala uma coisa e aplica exatamente o seu contrário. A gente pode lembrar na Alemanha da década de 30 e 40, né, as pessoas presas ali nos campos de trabalho forçado, ouviam, né, dos seus algozes de que não trabalhar é bom, que o trabalho liberta e tal. Então a palavra não é de hoje, sempre sendo usada para perverter a lógica, né? Perverter a razão. E você vê que isso tudo já estava previsto, né, e catalogado no livro 1984 de George Orwell, né, onde ele falava sobre o duplo pensar. Né? Duplo pensar é você aceitar duas informações contraditórias dentro da sua cabeça e não ver nenhum problema nisso, né? Como falar em liberdade, impedindo a liberdade, né? Falar em nome de democracia, pervertendo e atropelando a democracia, né? Então, infelizmente, parece que o mundo hoje, não só o Brasil, o mundo está caminhando nesse sentido, né? Em nome da luta pela tolerância, estão, na prática, sendo intolerantes, né? Então, realmente a gente está indo para um espectro político, né? Uma dinâmica de pensamento muito preocupante, algo que a gente não via há muito tempo, esse nível, né, de alienação, esse nível de contradição e contrassenso nesses comportamentos aí que nós temos visto, né? E é claro que a indústria cultural ela trabalha incessantemente para promover essa agenda, não é de hoje, é há muito tempo. A educação também, fazendo as pessoas ficarem presas ali dentro de uma câmara de eco só de um discurso esquerdista, né, que sempre tem falado em libertar as minorias e libertar o oprimido ali da sua opressão pelo controlador imperialista do capital internacional, mas ao mesmo tempo, né, são financiados por grandes bilionários metacapitalistas e substituem uma opressão capitalista por outra socialista, né? Então, não muda 6 por meia dúzia dentro do discurso deles que não se sustenta nem um pouco. O Brasil, então, está chegando a um momento em que essa decisão vai ter que ser tomada de forma mais clara, né? Porque a gente tem aí projetos diferentes, né? Projetos aí como os que estão tramitando lá no Congresso Nacional, tentando regulamentar as mídias sociais, provocando aí grandes debates e grande reclamação até por parte das empresas que oferecem esse tipo de serviço. E esses dias eu estava vendo até uma entrevista curiosa com o fundador, o CEO dessa nova rede social, a Parler, né, em inglês, né? E essa rede que tem sido reputada aí como a rede dos conservadores e tal, se tornou rede dos conservadores porque nas outras mídias tradicionais os conservadores estavam tendo a sua opinião cerceada, né, e taxada. Então acabou, acho que por acaso, ficando conhecida como rede de conservadores. Mas o interessante é observar o discurso do fundador em algumas entrevistas recentes que ele deu, dizendo que ele quer que essa plataforma seja aquilo que as plataformas devem ser, né? Como se fosse uma praça pública em que o discurso acontece livremente. Mas é claro, tiver excessos, a lei sendo aplicada ali, e ele fez questão de mostrar que as diretrizes da plataforma seguem aquilo que a legislação americana determina, inclusive o que a Suprema Corte americana estabelece, né? Agora, ele diz que essas plataformas estão deixando de ser apenas
a oferta de um espaço de conversa, como se fosse uma praça pública, como se fosse a antiga ágora grega, para se tornarem empresas editoras de conteúdo, né? Só que aí o grande problema é que quando uma plataforma que se apresenta como apenas um espaço para interação humana, deixa de ser apenas esse espaço, se transforma num editor de conteúdo. Quando se transforma no editor de conteúdo, deixa de qualificar como mídia social, começa a qualificar como veículo de comunicação tradicional ou de mídia, né, que edita o conteúdo, e por editar, selecionar o que vai ser divulgado ou não, começa a também, a partir dessa mudança, ter a possibilidade de ser responsabilizado judicialmente por isso, né? Então, essa que é a discussão que está em alta, que está em voga no Brasil hoje, e a gente vai precisar conversar muito e ver qual desses dois projetos a gente quer. Um projeto mais cerceador, um projeto que minimamente mantém as liberdades, pelo menos de crença e de opinião e de expressão, e, se Deus quiser, também a livre iniciativa e a propriedade privada, né? Não só a propriedade privada de bens materiais, mas a propriedade privada da mente, do cérebro, do pensamento. Deus queira que a gente consiga definir o caminho da liberdade, tá bom? Pessoal, um abraço, um excelente domingo para vocês, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Se você quiser se tornar membro, primeiro link aqui do canal, aqui na descrição do vídeo, vai ter acesso aos conteúdos exclusivos do nosso grupo de estudos chamado Direto do Bunker, onde a gente todos os dias à noite faz estudos aí bem legais e bem interessantes, tá certo? Fica esse convite, um forte abraço para vocês, valeu!